Mas é tão bom a gente estar na igreja, estar na casa do Senhor. E hoje o que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos queridos, tem muito a ver com tudo isso. O título que eu dei, primeiramente eu pensei em colocar a primeira frase do versículo mesmo, que é: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono. Acho que pode ser esse título mesmo. Eu pensei em como melhorar ou resumir, mas eu acho que isso aqui diz muito bem: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono. Essa liberdade que Deus nos deu. E eu pensei em nós começarmos hoje a pensar juntos como seria se chegasse em nossa casa um convite com um brasão assim simbolizado sobre ele, muito bonito, muito diferente, inusitado, escrito Trono da Graça, um convite especial para um grande encontro com gente muito especial, gente escolhida, gente que tem um valor também diferenciado, porque foi gente comprada por um preço muito elevado, livrados de situações que ninguém poderia realmente tirá-los, ninguém poderia libertá-los, mas aconteceu. E agora, encontros constantes são acontecimentos que, repetidamente, o rei concede a estes, e há esse convite, uma espécie de um passe livre para chegarmos à presença do Senhor, com tudo preparado, com tudo providenciado, para que nós possamos chegar à presença do nosso Salvador amado, do nosso Deus, do nosso Criador. Esse texto, o texto que nós vamos ler, é o texto que vem escrito nesse convite, que na verdade é uma espécie de chamado, de exortação, de uma provocação ao nosso coração, para que nós nunca desanimemos, nem deixemos de atender a essa convocação amorosa do Rei, para que nós compareçamos à sua presença. Está em Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, com um grifo meu, para chamar bem a atenção, do último versículo, do versículo 16. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, o nosso testemunho. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui é que eu passo a tinta para chamar bem a atenção. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a gente precisar, tudo estar provido. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque esse convite nos chegou, essa exortação de amor, porque nós podemos desfrutar desse privilégio sempre. Que bondade, que coisa maravilhosa, Senhor,
o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, e é por isso que nós estamos aqui, comentando, nos alegrando em torno desta palavra, desejosos de sermos transformados pelo poder vivo desta palavra, a fim de jamais desperdiçarmos, em qualquer ocasião da nossa vida, tão imenso privilégio, entrada livre junto ao trono da graça. Muito obrigado, Senhor. Fala o nosso coração para nós sabermos melhor sobre tudo isso e vivermos assim para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Vocês sabem, irmãos, quando nós começamos a construir o templo, e agora por extensão o nosso prédio, a gente sempre tem uma visão, uma fantasia, um desejo muito forte no nosso coração. Então, eu pensava, um lugar bem situado, porque por aqui todo mundo passa, estamos numa espécie de interseção aqui de bairros super importantes da nossa cidade, a região oceânica, quase que uma nova cidade, né? Bairro de São Francisco, e acesso fácil para quem vem de Caraí, de qualquer ponto de Niterói. Afinal, nossa cidade é uma cidade bem compacta, pequenininha, não fora as ruas muito estreitas e muito carro, a gente se deslocaria rapidamente de bicicleta, a gente se desloca muito rápido dentro da nossa cidade, porque é pequena. Eu agora estou morando aqui depois do túnel, então às vezes eu vou fazer uma visita ao Hospital Antônio Pedro, eu vou andando de casa até lá. Já fui andando até as Barcas, voltei, e aí Caraí. Niterói é muito pequena, só não venho à igreja andando porque tem que passar pelo túnel, aí eu fico meio previdente, então é melhor não vir andando ali por dentro do túnel. Mas quando nós começamos a fazer o templo, a nossa alegria era pensar que um templo bonito, atraente, seria meio caminho andado para nós termos muitas pessoas entrando, participando, vindo para os trabalhos da igreja, considerando a nossa capacidade de fazer as coisas da maneira mais atraente possível. Então, a gente entregar ao Senhor os frutos desse trabalho, que parece que seria, obviamente, muito fácil de acontecer. Mas aí nós vamos vendo que ar-condicionado, poltrona, estacionamento, isso não acontece facilmente no coração das pessoas. Gente bonita, jovens bonitos, adultos agradáveis, educados, gentis. Isso não é suficiente. É porque igreja, mesmo que todas essas coisas sejam importantes, a igreja não é um acontecimento fácil, não é uma obra dos homens. Nós somos chamados a participar, mas tudo é assunto espiritual. Todos os confrontos, todas as dificuldades, tudo que nós enfrentamos tem um caráter espiritual. A história de muitos aqui se repete. Antes de eu entregar minha vida a Jesus e de ter sido tocado em meu coração pelo Espírito de Deus a andar nos caminhos do Senhor, eu não tinha tantos problemas como eu estou enfrentando agora. Eu já ouvi isso muitas vezes. É porque há um incômodo muito grande que antes a sua vida não provocava no reino espiritual. Há um combate, há um enfrentamento. Na verdade, o que você pensa que são problemas que surgiram, estavam lá, aquietados, estavam lá, sem nenhuma provocação, mas na hora que você se levantou, que acendeu a luz, revelaram-se todas essas coisas, e agora nós temos que enfrentar.
coisas espirituais. Então, a igreja não enche porque é bonita, a igreja não enche porque tem estacionamento, a igreja não enche porque tem gente que fala bem. Essas coisas todas que são boas e nós podemos ter e devemos ter, não se completarão jamais do modo como nós que somos crentes sonhamos de ver acontecer, ver esse lugar cheio de gente que entra abençoada e sai mais abençoada ainda, porque do lado de fora, na porta da casa, antes de sair e tomar o elevador da casa, há impedimentos de toda sorte para que a pessoa ou as pessoas possam ouvir e receber o convite do Espírito de Deus em seus corações. Eu queria pedir um pouquinho de água aqui, que eu acho que algumas medicações que eu tomo me secam demais a boca, e eu preciso dar uma olhadinha aqui. Então, queridos, quando eu estava com esse texto diante de mim, eu fiquei pensando, como é que esse convite não está no nosso coração, aceito e participado de uma forma tão maravilhosa como ele nos comunica, que é, obrigado, querido, obrigado, obrigado. Isso que é serviço, já veio abertinho aqui para mim, ó, que beleza. Como é que esse convite não está em nossa mão, aqui no bolso para a gente? Estou com ele, vou chegar na presença do meu Deus. E isso não acontece só com os outros, não. Acontece com você e comigo também. Porque esse convite aqui, meus irmãos, ele destaca a oração como algo que deve ocupar um lugar importantíssimo em nossa vida. Esse versículo é um dos mais atraentes convites de oração, um convite do rei para que nós compareçamos diante do trono da graça. Quem escreveu esse convite foi o autor da carta aos Hebreus. Muitos estudiosos acham que uma carta do apóstolo Paulo, à igreja de Cristo, mas um outro número do mesmo tamanho ou maior acha que não foi Paulo. Então essa carta é uma carta de autoria desconhecida, porém nós sabemos que se tornou um convite da igreja para a igreja, e é um convite escrito por Paulo, ou qualquer que tenha sido o missivista, pelo Espírito Santo. É um convite do Espírito de Deus, pois toda a Bíblia foi escrita por inspiração, ordem, ditado específico do Espírito de Deus para chegar ao coração da igreja. É um convite de oração, é um convite de oração da igreja na igreja. Não é um convite para orarmos apenas, mas é um convite para chegarmos juntos num lugar onde a presença de Deus é construída espiritualmente, visibilizada por cada um de nós quando entramos nesse lugar santo, santo, santo. Vejam aqui, que maravilhoso expediente nos é apresentado nesse convite. O trono da graça é o lugar onde nós devemos chegar. O outrora propiciatório, já ouvimos falar tanto disso, onde o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício para derramar sobre a tampa de ouro, sobre a arca, onde dentro estava a lei. Então aquele sangue era derramado ali como propiciação pelos pecados do povo de Deus. Dentro estava a lei, o instrumento de condenação sobre a nossa vida por causa da nossa pecaminosidade. Agora, no novo tempo que vivemos, na nossa relação com o Senhor, o propiciatório é chamado de o trono da graça, onde o nosso sumo sacerdote entra. Ele é o rei, ele é o sacrifício,
o sangue derramado é o sangue dele. E nós somos chamados a entrar nesse lugar. Ao chegarmos diante do trono, nós podemos ter essa sensação bendita de que entramos, chegamos diante de Deus como Rei, com reverência, confiança e submissão. Ao entrarmos, nós estamos diante daquele que nos dá como um rei dá, em grande quantidade. Portanto, nós podemos pedir muito. É um lugar para nós derramarmos o nosso coração, pedirmos em grande quantidade, medida recalcada, sacudida, transbordante e com grande expectativa, porque Ele disse: peçam e lhes será dado, batam, procurem o melhor, o mais possível, e lhes será concedido. Ele tem riquezas de graça e poder para a nossa vida. Veja que coisa maravilhosa esse convite que está escrito para nós. Ao chegarmos a Deus em oração diante do trono, nós chegamos a alguém que está sentado no trono de graça, com o propósito de dispensar graça. É este o seu desígnio, seu objetivo, que saibamos que Ele é o Rei sublime em majestade e glória. É aí que Deus quer que nós cheguemos sempre. E nós também, quando lemos esse convite, o que nós percebemos? Que há aqui uma exortação amorosa, uma chamada amorosa. Olha como o texto vem: acheguemo-nos. Achegar-se ao Senhor, aproximar-se do trono bendito. Aqui está uma exortação amorosa ao mistério da oração da igreja. Irmãos, eu sou apaixonado por esse tema, a oração da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja resolve se reunir e buscar a face do Senhor, é para buscar o Senhor. Tem um mistério, tem um poder. As coisas acontecem sem nenhuma explicação lógica. O que antes parecia muito difícil, acontece diante dos nossos olhos, para nossa perplexidade, porque Deus tem ordenado que é assim, que deve ser assim. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos ouve. Olha o que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quando este texto foi escrito, e isso foi palavra do coração chegado ao rei Salomão, a tratativa era o templo do Senhor, o lugar onde o povo deveria sempre se reunir para buscar a face do Senhor. Hoje não há mais o templo como naquele tempo, que caracterizava o ponto de encontro de adoração de uma nação geograficamente estabelecida, específica. Hoje é a igreja de Cristo. Não há mais uma arca com propiciatório. Agora o texto nos fala do trono da graça. Agora o rei está no trono, o rei gracioso, que ainda não está sentado como juiz. Ele está lá como o rei gracioso, aquele que nos atende no ano aceitável do Senhor.
no ano da graça, que não são apenas 365 dias, mas é o tempo de duração até a volta do Senhor, quando se estabelecerá o trono do julgamento e das premiações, dos galardões. Olhe outro texto desse momento. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mistério da oração da igreja. Ouçam, meus irmãos queridos, ouçam isso, jovens, adolescentes, pais, mães, ouçam isso, a oração da igreja. Não é aquela oração de um evangelho que se coloca sexta-feira, dia de, aí coloca lá o que vai acontecer pela oração de um grupo especial, dos 300, dos 80, dos 50, do não sei o que, não. É a oração da igreja. Quem são? São os pastores? Não, é a igreja. As ovelhas de Cristo, o rebanho do Senhor, o povo de Deus, aqueles que assim está endereçado. Vamos, acheguemo-nos ao trono da graça. Vamos entrar à liberdade. O Senhor nos chama. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gosto muito disso que o Senhor disse para a gente. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não é possível, isso é uma coisa muito maravilhosa, muito especial. São segredos revelados, está revelado para nós. O Espírito fazendo intercessão em nós, ele diz, acheguemo-nos. Aqui também nesse texto, nós temos uma senha necessária de ingresso. Há um advérbio colocado aqui, acheguemo-nos confiadamente. Você não vai chegar com muitas obras para apresentar diante de Deus, você não vai chegar com os seus títulos, com a sua capacidade. Nós não precisamos chegar reivindicando alguma coisa por conta do que nós fizemos, então isso aqui tem que acontecer, porque nós fizemos dessa maneira, com essas e com aquelas características. Não, é para nos achegarmos ao Senhor, não importa o que já tem e o que ainda virá em termos de trabalho, de amor, de dedicação do nosso coração. É necessário que entremos confiadamente, não indolentemente, nem orgulhosamente, nem presunçosamente, nem com tom de exigência, mas confiadamente, pois o convite para entrarmos diante do trono da graça, é um lugar que Deus nos oferece e nos libertou para que nós nos introduzamos por sua graça. Não há nada que tenhamos feito para merecer entrar ali. O pagamento foi totalmente, antecipadamente feito. O crédito já está depositado na minha conta, na sua conta, por Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que é também o Cordeiro, cujo valor é o sangue derramado, que é o seu próprio sangue, e a palavra de convite é dele, do rei que está sentado no trono. Tem muita coisa maravilhosa aqui simbolizada. Então nós podemos nos aproximar por isso, com esta senha, vista por Deus, conhecida pelo Senhor, sem reservas, com todos os tipos de petições a serem declinadas diante do Senhor. Livremente, podemos
nos aproximar, nos achegar, com palavras simples, com um coração singelo. Nós podemos nos aproximar esperançosamente, em plena confiança de sermos ouvidos. Eu vou orar, eu vou lá, eu vou falar, mas eu não sei se eu serei ouvido. Você será ouvido. Todos nós somos ouvidos pelo Senhor glorioso, o Rei da graça, o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos chama. Podemos orar fervorosamente, com insistência de apelo, de clamor em nosso coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha eu aqui, eu estou aqui, e eu sei que Tu estás me vendo. Aqui também, irmãos, nós encontramos o que é o ponto desse texto aqui. Quando ele fala, portanto, acheguemo-nos. Este é o motivo central, o maior motivo de todos sermos convidados a nos achegarmos com confiança. O ponto é esse. Jesus é quem está neste negócio. Jesus, aquele que realizou a obra completa e perfeita. Ele foi morto e o propiciatório está aspergido com o seu sangue. É o sangue de Jesus. A palavra é dele, o convite é dele. A provisão é do Senhor. Todo o valor que nos dá a liberdade prometida a ser desfrutada, já foi depositada por Jesus. Quando nós oramos, ser propício, Senhor, a mim, teu servo, ser propício a mim, o Salvador já está balançando a cabeça, tudo completo. Pode derramar o seu coração, que Ele bem já conhece. Olha que coisa maravilhosa, que nós podemos pensar ainda. Nós podemos nos aproximar quando estamos carentes de misericórdia por causa do nosso pecado. Eu não preciso, não devo me afastar do Senhor, de buscar a sua face, porque eu percebi, foi-me revelado, ou eu tomei a decisão equivocada de desobedecer ao meu Deus. Eu não posso me esconder dele, não devo me esconder dele. Eu não tenho que me envergonhar de voltar à sua presença e pedir perdão, seja qual for. Eu posso buscá-lo quando eu careço de misericórdia por causa do meu pecado, o pecado que eu não quero repetir, que eu não quero cometer. O caráter de Deus nos encoraja a ter confiança. Nossa relação com Ele, como filhos, nos dá grande liberdade. Cristo já nos foi dado. Ele já nos foi dado. O Cordeiro eterno já é nosso. Tudo que estava simbolizado, tudo que estava representado, hoje é realidade. Realidade que Deus nos deu e dela nós podemos desfrutar. Vejam, irmãos, Romanos capítulo 5, verso 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Está tudo feito. Está tudo feito. Está tudo incluído na sua frase bendita: Pai, tudo está consumado. Na tua mão entrego meu espírito. Ele fez tudo por nós. Portanto,
Deus, atenção para a expressão, meus irmãos, nada nos negará. Ele mesmo nos ensina, Ele mesmo nos convida, acheguemo-nos. E no convite ainda tem, como é que a gente chama aquela letra que tem, às vezes no convite, que fica assim, sob todas as outras letras? É marca d'água que chama? É isso mesmo? É porque eu estou pensando, se eu não vou falar aqui um termo de marinha, sabe, de marca d'água, de outras coisas lá, que tem um sentido totalmente diferente. Está lá escrito, ó provai e vede que o Senhor é bom, no nosso convite. Está escrito isso. Ele ressuscitou e justificou-nos por sua justiça. A palavra confiadamente expõe liberdade sem restrição para todos nós. Podem ser livres porque são bem-vindos. Podem usar liberdade de expressar seus pensamentos diante do trono da graça, livremente, de expor o que vai em seus corações, de falar sobre suas dores, de suas necessidades, de seus temores, de suas angústias. Eu posso lhe falar tudo, não há segredo entre nós. E se eu estiver triste, ou se eu estiver alegre, o grande prazer é este: eu posso estar a seus pés e derramar o meu coração pequenino neste oceano de amor, desfrutar da intimidade que me oferece o Senhor. Eu posso falar dos meus temores, das minhas angústias, das minhas alegrias, posso expor com liberdade no Espírito do Senhor tudo quanto minha condição exigir. Nós podemos entrar assim na presença do Senhor. Quando a igreja se reúne para orar, nós estamos atendendo essa convocação do Espírito de Deus. Vamos, acheguemo-nos junto ao trono da graça. A intrepidez santa, ou pelo menos esperança como de criança, é muitíssimo conveniente para o nosso coração de crentes, de servos de Cristo. Eu posso falar todas as coisas, eu posso pedir o impossível para o meu Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. A proteção e orientação do Senhor e todos os demais esplêndidos privilégios prometidos aos filhos de Deus acham-se somente em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. Nele nós encontramos misericórdia, dele nós recebemos o convite. É para aqueles que encontraram em Jesus misericórdia de Deus, perdão para os seus pecados, aceitação livre da oferta que Ele fez. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes o nosso testemunho, a nossa confissão, o que falamos, o que meditamos aqui, a verdade bendita, providenciada por Deus, por meio de Jesus Cristo, para mim e para você, para nós, para todos aqueles a quem devemos levar esta mensagem. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou, positivamente falando, nós temos o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados todos os dias, porém ele nunca pecou, ele nunca foi derrubado. Ele, portanto, é suficiente para nos defender, nos guardar, nos trazer à presença do Pai Santo, Santo, Santo.
Eu quero contar uma coisa a vocês, irmãos, de mim mesmo. Eu tive a minha experiência de encontro transformador, sem retorno, porque eu estou nas mãos do pastor amado, como cada um de nós que já tivemos esse encontro, em 1976, final do ano de 1976. Antes disso, era uma pessoa completamente cega, surda, apesar de ter sido criado na igreja, apesar de ter a palavra semeada no meu coração. Foi essa palavra que floresceu para eu poder então identificar a voz que me chamava e dizer sim ao meu Salvador. Mas eu quero contar uma característica do início da minha conversão, que eu já devo ter falado, porque eu falo muito de mim mesmo. Alguém pensa assim, esse cara só fala dele mesmo, mas eu não conheço ninguém melhor do que eu para falar de mim mesmo, senão eu mesmo. Então eu sei das coisas que Jesus fez, sei que eu não valia nada, era um fiapo de coisa nenhuma, prestes a morrer. Mas Ele me quis, eu continuo sendo um fiapo de coisa nenhuma, só que agora eu tenho uma etiqueta, vale o preço que foi pago pelo sangue do Cordeiro. Mas eu tinha uma dificuldade enorme de orar, e jamais falaria nada como eu estou falando agora aqui, diante de ninguém, por muita timidez excessiva. Eu só cantava, eu cantava, se mandasse eu cantava e gostava, e até hoje eu faço isso, gosto de cantar, de falar com Deus cantando, de falar com as pessoas cantando também, mas eu tinha muita dificuldade de orar. Eu me lembro que os 3 meses que eu fiquei em Belém, desse tempo da minha conversão, até voltar para Betânia, me lembro de algumas vigílias que eu participei. A primeira música que eu escrevi foi sobre oração. A primeira música que eu escrevi foi: Te rogamos, Senhor, Espírito e luz, Deus de amor e de paz, que a todos conduz. Não nos deixe sozinhos, à mercê deste mundo. Sem Ti nada somos, não sabemos andar. Precisamos de luz para poder chegar ao Teu reino de glória, nosso eterno lar. Primeira música que eu fiz, e ganhei um festival na igreja, fiz e ganhei. Falei, gente, acho que me premiaram aqui com pena de mim, porque tinha tanta música bonita, mas essa ganhou. Uma oração que eu cantei só no tempo que eu cheguei aqui na igreja, depois a música não faz mais parte do nosso cancioneiro aqui, mas ela revela o que começou a surgir dentro do meu coração. Eu gosto de reunião de oração, da igreja. Eu às vezes venho com meu coração atribulado, cansado, mas então, quando eu entro no meio da minha igreja, com os meus irmãos, eu fico a pensar, o Senhor está aqui, então está tudo bem. O que ainda não mudou vai mudar, o que não precisa mudar, não mudará. Porque o nosso sofrimento e a nossa dor, ela não revela a importância do que nós somos, primeiramente, mas de quem é o Senhor. Então, sofrer, passar as lutas, os dissabores desta vida, sempre haverá de acontecer e de se cumprir o caráter redentivo que a palavra revela. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas? Só aquilo que nos traz alegria, as lágrimas, as dores, os enfrentamentos, as enfermidades, os prejuízos, as falências, tudo na nossa vida significará revelação de Deus para o nosso coração. Acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, é o convite. Então, eu amo a oração da igreja. Eu posso até não ser bom de orar sozinho, de ficar em casa orar sozinho, eu gosto de falar com Deus de todas as formas. Às vezes, Emília é muito boa de oração. Eu disse, vamos orar por isso. Emília, eu estou orando o tempo todo por isso. Não, mas vamos orar agora. Eu falei, tá bom, então vamos orar agora. Mas eu acho que eu já estava orando o tempo todo. Quando alguém me telefona, passa uma mensagem,
fulano, está acontecendo isso e isso, eu já coloco lá em oração, na mesma hora, meu coração já está dizendo, Senhor, 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 estamos diante do trono da graça, e não esqueço, e depois eu pergunto, e como foi, e como está, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, mas quando nós nos reunimos para orar com a igreja, meus irmãos, isso é muito maravilhoso, é divino, é celestial. Toda terça-feira à noite, nós temos uma reunião de oração. Sabe quem vem a essa reunião de oração? Todos vocês. Mesmo que vocês não pegaram o seu carro, chegaram muito cansados, não vieram até aqui, mas vocês estão aqui, no grupo que está aqui, oramos por vocês. Só que você que não pôde vir ou não veio, pelas razões várias, eu não quero que isso aqui pareça uma exortação, assim, vocês têm que vir para a reunião de oração, porque se alguém vier assim, tem que vir, não venha, se vier desse jeito, não vai adiantar, você vai dormir na reunião, vai cansar, não vai sentir a presença do Senhor, venha assim, eu preciso, eu quero, eu vou ao convite do Espírito para o meu coração, aí pronto, está tudo resolvido. Não pense que você não sabe orar, porque a oração não é de quem é bom de argumento, nós não precisamos argumentar com o nosso Deus, nós só precisamos derramar o nosso coração pequenino no seu oceano de amor, só isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome, me ouvir, vir, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, tudo isso Deus sabe, mas Ele diz, mas vem aqui e ora, vem aqui nessa casa de oração, marquem, encontrem-se e orem. Jesus disse, onde 2 ou 3, isso já é uma igreja, já é uma célula, estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Isso é um mistério, meus irmãos queridos, isso é um convite de Deus, é uma exortação santa, é um chamado de amor, todos nós, o dia que nós começarmos a fazer isso juntos, livremente, como livres já somos, só movidos pelo coração de gratidão que a Ana Cláudia mencionou, que darei ao Senhor, eu vou cumprir os meus votos, eu vou derramar o meu coração diante de Deus, eu vou ser igreja, eu vou ser um dos que tem um nome no rol daquela igreja, cujo nome oficial é casa de oração, é assim que é chamada a igreja do Senhor, onde nós estivermos. Então eu vou terminar aqui lendo o convite de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Marca d'água, provai e vede que o Senhor é bom. Quem assina isso aqui? O apóstolo que escreveu, o discípulo de Cristo escreveu essa carta, amando do Espírito Santo, é a igreja que traz essa mensagem ao nosso coração, é o Espírito do Senhor que nos convida a provarmos confiadamente, junto ao trono da graça, da misericórdia, que precisamos receber, e assim acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando, nessa ordem, a misericórdia do Senhor enche o nosso coração e o nosso conhecimento é claro a respeito disso, misericórdia do Senhor, então nós estamos supridos para viver com vitória, com poder e graça, no Espírito do Senhor, a superarmos todas as dificuldades, porque o Senhor da glória vem a nós com socorro e graça para todas as ocasiões da nossa vida. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Nós vamos orar agora. A igreja está aqui, essa é a melhor hora para nós fazermos isso. Desfrutar desta verdade. Você vai orar também aí no seu lugar. Hoje nós vamos fazer uma coisa que a gente faz na reunião de oração. Gente, saí do lugar aqui, estou com o microfone na mão, beleza. Não sabia que era tão bom esse negócio de andar com o microfone na mão. Nós vamos orar, queridos irmãos, vamos orar como a gente ora na reunião de oração.
Vamos todos orar. Mas vamos orar aquilo que está dentro do nosso coração, como o texto nos ensinou e nos faz entender. Posso falar tudo, falar com o meu Deus. Você não vai falar para ninguém que está do seu lado. Quando a gente ora no microfone, só um orando, então a igreja participa e a igreja diz amém. Mas agora não, todos nós vamos chegar, entremos na presença do Senhor, confiadamente, diante do trono da graça. Vamos fazer nossa oração, simples como você sabe orar. Toda vez que alguém me diz eu não sei orar, eu falo, opa, essa aí é uma oração ótima, você começa com essa. Fale com Deus, Senhor, eu não sei orar, mas eu quero. Aí você fala o que você quiser falar e fala com Deus, eu posso pedir tudo. Não tem nenhuma ressalva a ser feita. O que você pedir que Deus não vai dar, é igual quando o nosso netinho, nosso filhinho pede alguma coisa que você, não, isso eu não posso dar a você, mas eu tenho todas as outras coisas boas que você pode ter e terá. E é assim que nós criamos os nossos filhos imperfeitamente educados, mas Deus nos cria perfeitamente educados, porque um dia nós vamos contemplar a sua face, e só assim nós poderemos contemplar a sua face. Vamos orar, colocar diante de Deus o nosso coração. Eu queria convidar, porque eu quero também estar pertinho de vocês, todos os irmãos que quiserem vir aqui para frente, para nós orarmos assim. Vamos fazer um clamor, sem grande barulho, sem grande gritaria, mas é para ser melhor do que o que eu já vi nas Déboras, que eu vejo elas já vinham aqui nas reuniões das Déboras. Vamos fazer um clamor? Vamos. Todo mundo fala, esse clamor não está bom, esse clamor não está, eu não entendi direito o clamor. Então nós vamos orar. Se quiserem vir aqui à frente, eu quero estar junto com vocês, pertinho, para nós fazermos essa oração final, e falarmos, refletirmos, reagirmos diante de Deus a essa palavra. Eu estou aqui, nós somos a igreja, nós vamos falar com Deus. O que você quer falar com Deus hoje? Gratidão, problema, sua dificuldade, sua luta? O que está acontecendo? O que você não pode falar com Deus? Nada, você pode falar com Deus tudo. E é isso que nós devemos fazer. Eu quero colocar diante de Deus, quero dizer ao meu Senhor, meu coração é dele, ele é meu Pai amoroso, ele disse que é assim, que eu posso entrar na sua presença, o caminho está aberto, eu sou livre, eu tenho tudo o que meu Deus me dá e quero possuir tudo isso. Antes de orarmos, depois não vou falar mais nada, quero que vocês saibam que, sem ser amanhã, na próxima segunda-feira, nós começaremos uma jornada de oração. É a igreja orando aqui, de 6h30 às 7h30 da manhã. No primeiro dia eu não vou estar, eu vou estar chegando de viagem, mas eu quero depois saber que vocês vieram, meus irmãos queridos, que essa palavra não é uma palavra, um ensaio de qualquer tipo de meditação, que, foi bom ou não foi bom, gostei, não gostei, não é para isso, não é para isso que a gente traz a palavra de Deus aqui, é para ela despertar no nosso coração, aquilo que primeiramente despertou no coração de quem traz a palavra que Deus traz, manda a sua igreja amada. Então nós vamos começar uma jornada de oração, fora a nossa jornada comum, todas as terças-feiras, a igreja toda está aberta, para que todos nós estejamos aqui fisicamente, senão eu vou carregar vocês todo o tempo no meu coraçãozinho pequenino, cabe todo mundo dizer, cada um, cada família, onde estiver, indo ou voltando, no trabalho, empregado, desempregado, todos meus irmãos, Senhor, eu os trago a tua presença diante do trono de graça, que o Senhor abriu para que diante dele nós pudéssemos estar e permanecer. Vamos orar todos juntos? Faça sua oração, não tenha vergonha, abra sua boca, deixe a sua voz subir diante do trono da graça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito,